Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Curiosidades. A múmia de Galote, uma descoberta macabra no Pão de Açúcar. O mistério teve início na manhã de 19 de setembro de 1949. Lá pelas 7 da manhã, 5 amigos, Antônio Marcos de Oliveira, Laércio Martins, Patrick White, Ricardo Minescal e Tadeusz Holub, se encontram na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, com o objetivo de escalar o Pão de Açúcar, um dos morros cariocas mais conhecidos. Não era uma escalada como outra qualquer. Em vez de simplesmente subir o paredão de 396 metros de altura por uma das 3 vias de acesso já desbravadas, os montanhistas, membros do Clube Excursionista Carioca, decidiram explorar uma 4ª trilha, ainda mais perigosa e arrojada que as anteriores. Ninguém havia tentado aquela aproximação do cume portão-ângulo e a escalada seria arriscada. Ainda na clareira que dava acesso ao paredão, Holub, então com 19 anos, começou a desconfiar de que algo estava errado quando viu um sapato de mulher, deteriorado pelo tempo, em plena Mata Atlântica. Não era algo normal de ser encontrado em uma localidade tão isolada.
Será que, daqui a pouco, vamos encontrar a dona do sapato? Perguntou ele, em tom de brincadeira aos demais. Mesmo assim, não demos muita importância. Joguei o sapato fora e continuamos a subir, explicou em sua última entrevista, dada ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, em 22 de outubro de 2017. Sem que soubessem, a escalada desafiadora não resultaria na tomada do cume, mas em uma descoberta muito mais estranha. Alguns metros acima daquele ponto crucial de difícil acesso, Oliveira, o caçula do grupo, então com 18 anos, resolveu desbravar a encosta do morro. Começou a explorar a área, mapeando os caminhos e trechos mentalmente. Não poderia imaginar o que encontraria ao observar a fenda apelidada de chaminé pelos alpinistas. Era por volta das 11h30 da manhã, quando ele se deparou com um cadáver, preso pela garganta, na estreita fenda de rocha. Oliveira levou o susto de sua vida. Voltou correndo para os colegas sem conseguir conter a excitação pela macabra descoberta que havia feito. Ao contrário do que se poderia imaginar, o defunto não estava em estado de putrefação e, sim, mumificado. Quando o vento bateu mais forte, o cabelo da múmia, que era muito longo, pousou no meu ombro. Foi aí que vi que era uma pessoa entalhada na fissura. Fiquei apavorado, relatou Oliveira no documentário Cinquentona Galotti, do ano de 2004, escrito e dirigido por Priscila Boto e Paulo de Barros. Na mesma hora, berrou para os amigos: venham aqui, tem uma pessoa morta. Rolo e Menescal caíram na gargalhada. Que história é essa? Quis saber Rolo, aos risos. Era inusitado, quase impossível que naquele lugar Hermes tivesse um cadáver humano. Achou a dona do sapato? Fez graça Menescal. Os dois levaram na brincadeira. Mas Oliveira, não. Quando chegaram ao local, tomaram um susto daqueles. A coisa era séria mesmo. O cadáver estava preso na fenda através de uma corda rudimentar que descia pelas suas costas e dava uma volta na garganta, como se esta tivesse sido usada para descer o cadáver e depositá-lo gentilmente naquele lugar. Diante da descoberta macabra, os amigos resolveram suspender a escalada, voltar e avisar a polícia. A tão sonhada conquista da Chaminé Galotti, proeza alcançada só 5 anos depois, em 1954, teria que ficar para outro dia. Na manhã seguinte, os 5 voltaram a Urca, acompanhados de policiais, repórteres e legistas. A descoberta movimentou o imaginário popular da cidade. Alguns acreditavam que a vítima pudesse ser alguém assassinado e escondido naquela mata distante. Outros pensavam que pudesse se tratar de algum índio, possivelmente um chefe ou feiticeiro colocado ali pela sua importância. Outros imaginavam que o cadáver poderia pertencer a um macaco ou outro animal silvestre, capaz de escalar a chaminé. Haviam muitas teorias, poucas certezas. Chegaram ao local e constataram que o cadáver estava lá e não era tão antigo quanto parecia. A primeira coisa que descobriram é que não pertencia a uma mulher, como imaginaram a princípio. Os cabelos eram longos, mas sem dúvida a múmia era de um homem de aproximadamente 35 anos, como mais tarde confirmou um legista. Munidos de grampos, martelos e brocas, o grupo de resgate atingiu o local em que ele estava encravado. Em seguida, com todo cuidado, iniciaram o trabalho de resgate visando descer o cadáver até a clareira, onde aguardavam os bombeiros. Naquela época, os escaladores usavam cordas de sisal e coturnos com taxas. Tudo muito rudimentar para os padrões atuais, ainda assim o resgate foi feito com grande presteza e habilidade. A descoberta da múmia virou notícia em todos os jornais da época. O achado repercutiu em todo o Brasil e chegou a ser noticiado em outros países. As pessoas se perguntavam quem seria aquele indivíduo e como havia ido parar naquele local. Segundo a nota publicada na edição do dia 20 de setembro de 1949, do jornal O Globo, os restos mortais pertenciam a um indivíduo de cor branca, com 35 anos presumíveis, de complexão franzina e com 1,60 metros de altura. Ainda de acordo com o laudo, o defunto vestia um suéter e uma camisa sem mangas de algodão,
Não apresentava sinais de fratura, nem vestígio de bala ou facada. Não havia como dizer como ele morrera. E o pior, não trazia documentos ou qualquer tipo de identificação. Os legistas concluíram que o cadáver estava lá havia uns 6 meses, pelo menos, relata Oliveira. Para alguns foi uma notícia triste, pois pensavam ter feito uma descoberta arqueológica sem igual. Alguns supunham que o homem poderia ser um dos míticos fenícios que teriam explorado a costa do Rio de Janeiro muitos séculos antes da chegada dos portugueses. Quando concluíram que o cadáver era mais recente, foi uma decepção geral. Ainda assim, restavam as grandes questões a respeito de quem seria o sujeito, como ele chegou lá em cima e o que levou alguém a colocá-lo ali. Tudo era muito estranho e ninguém tinha qualquer ideia a respeito de sua identidade. Naquela época havia um número reduzido de praticantes de montanhismo na cidade e nenhum dos membros habituais havia sumido pela Chaminé Galote. Seria virtualmente impossível que o sujeito fosse um montanhista desconhecido em busca de fama, escalando sozinho a montanha. Ninguém poderia ser tão tolo ou descuidado a ponto de tentar alcançar o cume por conta própria, sem avisar ninguém, mas ainda assim, é o que parece ter acontecido. A polícia fez questionamentos, abriu um inquérito, fez retrato falado e espalhou o retrato do cadáver pela cidade toda, mas não apareceu ninguém capaz de reconhecê-lo. Jamais foi descoberta a identidade do homem. A única certeza que se tinha é que ele havia sido mumificado devido à maresia. O químico Emiliano Chamelo, da Universidade de Caxias do Sul (CS), explica que a maresia pode ter sido um fator determinante na mumificação do cadáver. Isso porque o sal absorve a água, retardando o processo de decomposição do corpo. Os antigos egípcios usavam um minério chamado natrão, rico em carbonato de sódio. Eles empacotavam o natrão, em pequenas bolsas, dentro do corpo da múmia, além de jogarem um punhado do minério sobre o cadáver. 40 dias depois, o defunto estava encolhido e duro, conta. A diferença é que no caso do alpinista misterioso, o processo teria ocorrido naturalmente. O sol e o ambiente seco também contribuíram para a mumificação e fizeram a sua parte. A mumificação é um processo curioso. Ela só ocorre quando certas circunstâncias estão presentes. Tire um elemento e ela não acontece. Mas no caso do homem misterioso, tudo conspirou para que seu corpo fosse preservado daquela forma sinistra. Apesar de toda a repercussão nos jornais da época, nenhum amigo, parente ou familiar apareceu no Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo. A identidade da múmia, 7 décadas depois, continua ignorada. Mas essa é apenas uma das muitas perguntas sem resposta. Outra questão incômoda é como foi parar lá. Há várias hipóteses, de suicídio a assassinato. Para o extinto jornal A Noite, um dos muitos a cobrir o caso, os restos mortais pertenciam a um mendigo que teria se jogado morro abaixo. Não havia uma explicação razoável sobre como o homem teria atingido aquele ponto solitariamente para então se lançar no vazio. O fato de haver com ele uma corda também não tinha explicação. Há quem sustente, ainda, a tese de que o corpo seria de algum morador de uma favela próxima, localizada entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Mas novamente, a questão de como ele chegou ali se mostra de difícil entendimento. O historiador Milton Teixeira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, rebate essas teorias com a sua própria. Ele acredita que, no Pão de Açúcar, existia uma caverna e que, nos anos 1940, um português ali se estabeleceu. O homem vivia da pesca e da venda de artesanato e seria uma espécie de eremita. Em dado momento, o sujeito simplesmente desapareceu e muitos acreditavam que teria simplesmente morrido. A explicação é boa, não fossem relatos posteriores que davam conta de que o tal português viveu até os anos 1960, acompanhado em determinado momento por um casal de retirantes nordestinos que passaram a lhe fazer companhia. Em 1968, militares escalaram a montanha e ordenaram que eles deixassem a caverna, assim contam alguns. Na impossibilidade de se chegar a uma conclusão sobre a identidade da múmia, alguns passaram a vê-la sob um ponto de vista esotérico.
Teria sido ele alguém transportado por uma passagem ou portal até aquele ponto? Teria sido ele sacrificado em algum tipo de ritual bizarro? Ou seria ele simplesmente alguém que descobriu um acesso até então desconhecido e que tentou a sorte pagando com sua vida pela sua ousadia? Finalmente, há uma última questão intrigante: que fim levou a múmia do Pão de Açúcar? Após o exame pericial, a múmia teria ficado no IML por pelo menos um ano. Fim desse prazo, ela deveria ter sido sepultada em alguma cova não identificada, como indigente. Há boatos, todavia, de que ela teria sido reivindicada por peritos da Universidade de Antropologia e Arqueologia que achavam interessante estudar o processo de mumificação salina pelo qual ele havia passado. Há registros de que o cadáver foi entregue aos cuidados de tais pessoas, mas nenhum nome foi anotado. Supõe-se que depois disso ela possa ter sido enviada para o acervo do Museu Nacional. Múmias, afinal de contas, eram parte importante do museu e nada mais justo do que uma múmia tipicamente brasileira ser integrada à coleção. Infelizmente, se esse foi o caso, a exemplo das peças egípcias que faziam parte do acervo de 20 milhões de itens do Museu Nacional, ela também teve um destino trágico. A múmia acabou se tornando uma curiosidade, quase uma lenda urbana na Cidade Maravilhosa, justamente em um dos seus mais famosos cartões postais. Notas. Os conquistadores levaram quase 5 anos para concluir a rota que ficou conhecida como Chaminé Galote, em homenagem ao senador Francisco Benjamin Galote, 1895 a 1961, contava Tadeusz Holub. Durante anos, aquele trecho foi considerado uma das mais difíceis escaladas do montanhismo brasileiro. Tadeusz Holub, o último dos desbravadores da Chaminé Galote, morreu no dia 27 de agosto de 2018, aos 88 anos. Ele continuava perfeitamente lúcido, principalmente quando contava a experiência daquele dia em particular. Fonte: BBC Brasil, transcrita por Mundo Tentacular, matéria sugerida pelo amigo Alexandre Silfi. Curiosidades. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes. E também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube,
O NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Plastic in your big lips, plastic skin, plastic bodies are free. This submit is easy for everyone. Come on! Come on! Come on! Come on! Inside my heart, I need a bomb inside my heart.